Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Irmãos, o Evangelho de Mateus foi escrito por um homem rejeitado. Um homem que a Bíblia diz no capítulo 9, versículo 9, que ele estava sentado na coletoria. Mateus era um cobrador de impostos, odiado por todos. Mateus era um judeu que traiu o seu próprio povo. Mateus era um homem que cobrava impostos do povo para oferecer esses impostos aos romanos, que na época era o povo que oprimia o povo judeu e o grande império que dominava os povos da terra. Mateus era um homem que foi aliciado para ser um servo de Roma, e o judeu odiavam os romanos. Por causa disso, Mateus sofreu a rejeição da sua família. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque todo publicano que era judeu era alguém que a família rejeitava, porque era tido como traidor. Segundo, esse homem sofreu rejeição da religião institucional, do judaísmo. Por quê? Porque ele, como cobrador de impostos a serviço de Roma, ele não podia prestar culto ao Senhor, porque ele estava vivendo no pecado. Terceiro, esse homem era rejeitado pelo povo. Por quê? Porque o povo não podia compreender como um judeu pudesse se associar com os romanos para expoliar e retirar os impostos pesados dos judeus para oferecer para o enriquecimento dos Césares e do Império Romano. Mateus era um homem rejeitado pela família, pela religião e pela sociedade. Mateus era um homem que trazia em si a marca da rejeição. Talvez você entrou aqui nessa noite e se sinta assim. Talvez você que entrou aqui nessa noite tenha uma mácula no seu coração de rejeição. Eu conheço um jovem que, quando a mãe geriu esse menino no seu ventre, desde o dia que esse menino foi gerado no ventre, ela falou aos quatro cantos dessa terra: eu não quero esse menino. Eu não programei esse menino. No ventre materno, essa mãe proclamava aos quatro cantos que esse menino não era bem-vindo. Ele foi rejeitado no ventre da sua mãe. Esse menino nasceu. E por incrível que pareça, esse menino é um menino cheio de problemas. É um menino que até hoje ele não se acertou na vida. Foi rejeitado no ventre. Talvez você esteja aqui nessa noite, meu amado, e talvez você no seu coração tenha uma experiência de rejeição. Talvez rejeição familiar, talvez rejeição no trabalho, talvez rejeição pelos seus filhos. Quantos filhos não rejeitam os pais? Quantos filhos, quando chegam numa idade um pouquinho mais avançada, quando acham que são donos de si mesmos, não começam a rejeitar os pais? Quantos pais não rejeitam seus filhos? Quantas esposas, de repente, que começam um matrimônio tão bonito, né? E de repente, no meio do caminho, começa a rejeitar o seu marido, ou o esposo rejeitar a sua esposa. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e tem uma experiência de rejeição. Talvez o seu coração foi machucado, foi maculado, foi angustiado. Talvez tenha determinadas situações que você nem consegue encarar por causa da sua rejeição. Mateus era um homem que experimentou a mais dura rejeição da família, da religião e do povo. Talvez seja por isso que lá em Mateus capítulo 9, no seu próprio evangelho, a Bíblia diz que quando ele estava sentado na coletoria, Jesus passa na porta da coletoria, olha para dentro e diz uma única palavra: segue-me. E o texto diz que ele se levantou e o seguiu. Sabe quando aquele moço não recebe de ninguém uma palavra de ânimo, de encorajamento,
Sabe quando aquele moço recebe de todo mundo só pedras e de repente tem um estigma da rejeição? Quando Jesus passa na porta da coletoria, Jesus diz uma única palavra e com essa palavra a Bíblia diz que ele abandona tudo e segue Jesus. E o interessante, irmãos, que esse convite que eu quero ler para vocês nessa noite não está escrito no Evangelho de Lucas, não está escrito no Evangelho de João, e nem está escrito no Evangelho de Marcos, do qual Mateus usou como fundamento e base para escrever o seu Evangelho. Esse convite que eu vou ler para vocês somente está escrito no Evangelho de quem? De Mateus. Sabe por quê? Porque foi um convite que para ele fez toda a diferença. Foi um convite que de repente nem para Lucas, nem para Marcos, nem para João tivesse sentido, porque afinal de contas ele não se considerava rejeitado, sobrecarregado, cansado, angustiado, amargurado, entristecido. Mas para ele, amados, fez toda a diferença. E não é à toa que esse convite está registrado na Bíblia, no único Evangelho, porque ele mesmo recebeu esse convite dos lábios de Jesus. Olha o que diz aí a sua Bíblia. Que convite maravilhoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que coisa maravilhosa, irmãos, nesse pequeno convite, mas um convite tão sublime, tão substancial, tão maravilhoso. A gente vê a forma, as atribuições fundamentais de como Jesus se dirigia às pessoas. Eu costumo dizer que nesse convite de Jesus estão as 3 atribuições fundamentais do ministério de Jesus, que devem nortear, que devem ser um exemplo para mim e para você, e acima de tudo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vê esse convite de Jesus, irmãos, eu entendo o que eu preciso de ser como cristão, e o que a IPVO e a igreja de Jesus precisa ser, como uma igreja que imita o seu mestre. Quando a gente olha para esse convite, irmãos, a gente vê que nesse convite há 3 marcas sublimes, fundamentais, 3 atribuições fundamentais da forma como Jesus se relacionava com as pessoas. E da forma como Jesus espera que a sua igreja se relacione com as pessoas. Em primeiro lugar, querido, a primeira atribuição do ministério de Jesus, fundamental que a gente vê nesse texto, é que Jesus acolhia as pessoas com muito amor. Jesus, irmãos, acolhia as pessoas com muito amor. O versículo 28 diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus sempre foi um homem de braços abertos. Jesus sempre foi um homem que teve os seus braços estendidos para acolher o cansado, o sobrecarregado, o rejeitado. Jesus foi aquele homem, querido, que acolhia ele mesmo, aquelas pessoas que a sociedade julgava fora, rejeitava. Jesus acolheu as crianças. Jesus acolheu as mulheres. Jesus acolheu os coxos, os paralíticos, os endemoniados, os lunáticos, os leprosos. Pasmem, Jesus acolheu a prostituta. Jesus, irmãos, foi aquele homem que passou por essa vida acolhendo aqueles que viviam à margem ou marginalizados pela sociedade. Por isso, a primeira grande atribuição do ministério de Jesus nessa terra, que deve ser imitado pela sua igreja, é acolher com amor. E acolher para curar. Jesus acolhia as pessoas para ele mesmo ser uma fonte de cura. O pastor martirizado por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, nas cartas da prisão, ele escreveu que Jesus era um homem para os outros. Assim deve ser a sua igreja. A igreja de Jesus não pode existir em função de nós mesmos. A igreja de Jesus tem que existir em função do outro, para acudir o aflito, para levantar o abatido, para curar o ferido e para abraçar
aqueles que de repente entram aqui, perdidos, angustiados, sobrecarregados, cansados, e aqui encontrar alívio para a glória de Deus. A igreja não pode ser um clube, a igreja tem que ser um hospital. A igreja tem que ser um lugar das pessoas entrarem aqui machucadas, sim. Por quê? Porque, irmãos, o mundo é muito difícil. O mundo é cruel. O pecado tem cirandado nesse mundo e tem feito inúmeras vítimas. E de repente, quando essas pessoas entram na igreja, elas têm que encontrar alívio, amor, acolhimento. Eu louvo a Deus pelo ministério acolher da nossa igreja. Eu louvo a Deus que a IPVO está acordando para entender que a igreja de Jesus é mais do que um clube de final de semana, é um hospital, para amparar o cansado, o doente e o sobrecarregado. Eu louvo a Deus, querido, porque a IPVO acordou para esse ministério, e eu sempre digo o seguinte: uma igreja tem que ser um espaço de acolhimento, para curar todo aquele que entra aqui cansado e sobrecarregado, porque Jesus era assim. Jesus trazia alívio para a alma aflita, e quem sabe você entrou aqui nessa noite com um peso grande nos seus ombros. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje é dia de você deixar esse peso aqui no altar, e receber o fardo de Jesus, que é leve, e aí você vai achar descanso para as vossas almas. Pastor, o que uma igreja precisa para uma igreja ser um espaço de acolhimento e de cura? Eu acho, irmãos, que a igreja precisa de 3 coisas. Aliás, eu não acho. A gente vê exemplo na Bíblia. Primeiro, a igreja precisa de uma liderança piedosa. Sem uma liderança piedosa, sem homens e mulheres na liderança da igreja, gente piedosa, gente que ama Jesus, gente que se dobra diante da vontade de Deus, gente que de repente ama o Senhor e quer ajudar as pessoas, dificilmente a igreja vai ser um lugar de acolhimento. Mas quando a igreja tem uma liderança piedosa, pastores piedosos, presbíteros piedosos, diáconos piedosos, a igreja, irmão, se torna um lugar de cura e de acolhimento para a glória de Deus. Amém? Segundo, a igreja, para ser um espaço de acolhimento, precisa de relacionamentos saudáveis. Sabe por quê? Como dizia Henry Nouwen em um dos seus livros, um coração sangrando não pode ajudar ninguém se sangrar até a morte. É por isso, querido, que precisa de ter relacionamentos saudáveis na igreja. Sabe por quê? Porque relacionamentos quebrados já basta lá fora. Contendas, litígios, dificuldades, iras, violência, briga, isso existe muito lá fora, mas aqui dentro tem que ser um espaço de cura, de comunhão, de união, de relacionamentos saudáveis, porque aí sim eu vou estar preparado para quê? Para estender a mão e curar o ferido. Amém, queridos? Mas em terceiro lugar, irmãos, é necessário uma liderança piedosa, relacionamentos saudáveis e oração fervorosa. Sem oração a gente não vai a lugar nenhum. Você pode até tentar, mas você vai parar lá na frente. Como dizia o pastor Jeremias, meu querido irmão e pastorzão lá de Belo Horizonte, quando o homem trabalha, trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. É por isso, querido, que a ênfase numa igreja saudável, acolhedora, tem que ser a ênfase na oração. Esse mês, irmãos, eu fiquei muito alegre, como todos os meses eu fico muito alegre com a reunião de oração dessa igreja. Mas esse mês, de forma especial, estava um frio danado aqui em Maringá. E não estava só com frio não, irmãos, estava chovendo, viu, Lílio? Estava uma chuva, meu filho. E aí, de repente, na hora que deu segunda-feira, primeira semana de cada mês, você acorda 6 horas da manhã para vir orar aqui. Já pensou, pastor? Aquela chuvinha fina e a sua cama dizendo assim, fica. E de repente, querido, na hora que eu chego aqui na reunião de oração, eu me ajoelho lá atrás, 5:30 eu acordo. 5:45 eu bato com a chave ali, um breu danado, uma chuva danada. Eu entro nessa igreja e falei, meu Deus, não vem ninguém aqui essa semana.
Meu Deus, vai ser difícil de alguém vir aqui essa semana. E eu me ajoelho ali, irmãos, e leio e oro, e de repente chega um, de repente chega outro, de repente chega um, de repente chega outro, chega um, e vai se ajoelhando. Quando eu venho aqui para frente, pego o meu violãozinho, vou cantar um cântico, na hora que eu assusto, irmãos, terça-feira tinham 85 pessoas aqui. Nós temos uma roda tão grande, mas tão grande, que a roda quase foi lá no fundo da igreja. E aí eu tive que dizer para o povo assim: meu filho, eu tenho que dar uns parabéns para vocês, porque eu vou dizer uma coisa: você vir aqui nessa semana de oração, com essa chuva e com esse frio, só o Espírito Santo de Deus é que faz isso. E aí de repente, irmãos, a gente entende que para a igreja ser um lugar de cura, de acolhimento, esse espaço acolhedor, é preciso imitar o nosso mestre. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e a gente vai se esforçar para dar a você aquilo que nós temos, Jesus Cristo, e Ele pode te aliviar, amém? Ele pode tirar o seu fardo, Ele pode te acolher, se de repente você nessa noite se sente rejeitado pelas pessoas, mas você não é rejeitado por Deus, amém? Pastor, a segunda atribuição do ministério de Jesus, que uma igreja precisa imitar o seu mestre, para ser uma igreja de Jesus, era ensinar para transformar. Olha o que diz o versículo 29, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus era por excelência um rabi, as pessoas tratavam Jesus como um mestre. Jesus, irmãos, era o homem que veio e cujo ministério mais importante não era o ministério de cura, mas era o ministério de ensino. Certa feita, Jesus estava na Galileia, Lucas diz isso, e eles falaram para Jesus: Senhor, fica conosco. Jesus falou assim: olha, eu não posso ficar com vocês, eu preciso ir para outras cidades, para ensinar o Evangelho, pois para isso eu vim. O ministério por excelência de Jesus, irmãos, não foi libertar demônio, pessoa de demônio. Não foi curar paralítico, nem dar vista aos cegos. Isso foram sinais que Jesus fez para apontar para algo muito maior, que Jesus queria mostrar para nós. O grande ministério de Jesus nessa terra foi o ministério de ensino. E o Evangelho de Lucas relata isso, irmãos, de várias formas. É o evangelista que mais enfatiza o ministério de ensino de Jesus. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, a Bíblia diz que Jesus subiu a um alto monte e Ele ensinou os seus discípulos. É por isso, querido, que quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus era um mestre, um rabi por excelência. Agora deixa eu te dizer uma coisa: o ensino de Jesus não visava apenas o conhecimento. Jesus não ensinava apenas para a pessoa conhecer a Deus. Jesus ensinava, acima de tudo, para a pessoa ser transformada por Deus. Jesus não ensinava para a pessoa ter só luz na cabeça. Jesus não ensinava apenas para a pessoa ter uma teologia boa na cabeça, mas Jesus ensinava sobretudo para a pessoa ter fogo no coração. Jesus ensinava para a pessoa ter uma experiência com Deus, e essa experiência mudar a vida da pessoa, transformar a vida da pessoa. É por isso que Jesus linka o versículo 29, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Em outras palavras, Jesus ensinava para transformar você a ser igual a Ele. Esse é o grande ensino do Evangelho, irmãos. É isso que Jesus veio fazer nesse mundo. Não apenas conhecer quem é Deus, mas experimentar de Deus na pessoa do bendito Filho de Deus. E por causa dessa pessoa bendita habitando em você, pelo Espírito Santo, as duas grandes virtudes cardeais de um cristão e de Jesus Cristo vai começar a acontecer na sua vida. Quais são, pastor? Mansidão e humildade. O ensino de Jesus, irmãos, ele visava tornar você e o seu caráter semelhante ao Senhor Jesus. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito, pois aqueles que o Senhor de antemão conheceu, o Senhor predestinou. E aqueles que o Senhor predestinou, o Senhor chamou. E aqueles que o Senhor chamou, o Senhor santificou, para que fossem conforme a imagem do seu Filho. Em outras palavras, irmãos, o ensino de Jesus não é para você ficar mais inteligente e intelectual. Apesar de isso não ter problema algum. Mas o ensino de Jesus, irmãos, é para a gente subir um degrau a mais. Não é para você de repente ter um título e agora achar que entende muito bem de Deus. Não, o ensino de Jesus veio tornar você mais parecido com Ele. E quando a gente olha para Jesus, irmãos, a gente vê como Jesus era manso. Jesus era tão manso, irmãos, que o profeta Isaías, 750 anos antes, que coisa irônica, né? Foi o primeiro homem que descreveu Jesus de forma mais real do que os 4 evangelistas. Como é que pode isso? Foi ele que disse o seguinte: como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha, perante os seus tosquiadores, Isaías 53, ele não abriu a boca. Olhávamos para ele e não víamos nele formosura alguma. Era rejeitado, um homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus, irmãos, é comparado a um cordeiro. Eu não sei se você já viu, se você já teve o desprazer de ver, porque eu já vi matar uma ovelha. Você já viu? A gente que viveu na roça sabe como é que é. Se você for no matadouro, por exemplo, e ver eles matarem um porco ou matarem um boi, você vai ver que ambos esses animais gritam, mas gritam urros terríveis na hora da morte. Talvez seja por isso que as pessoas deixam de comer carne, né? Porque quando veem o sofrimento do bichinho, quando ele é morto, o tanto que ele grita, o tanto que ele clama, pela forma como ele sente dor, você de repente vira até vegano. Deus te abençoe. Nada contra. Agora, irmão, se você for num local onde eles matam ovelhas ou carneiros, você vai ver uma diferença brutal. Eu já tive a oportunidade de ver matando os 3 animais. E no dia que eu vi, irmãos, matando um carneiro, o Espírito do Senhor falou: está vendo? É por isso que Jesus é comparado a um carneiro. É impressionante, irmãos, quando eles matam um carneiro, da boca desse carneirinho não sai uma palavra. Ele não emite nenhum som. Ele sofre as agruras dos seus algozes, mudo, calado. A veracidade da Bíblia é tão grande, irmãos, que até nisso a Bíblia é acurada na sua interpretação. Como ovelha muda, ele não abriu a boca. E a gente vê, irmãos, como esse Jesus era manso. Ele era tão manso que ele mesmo diz: eu sou manso. É por isso que eu acho que não conjumina muito bem crente bravo. O crente bravo, das duas uma: ou ele não é crente, ele pode ser religioso, mas teve um encontro com Jesus, ele ainda não teve. Ou ele teve um encontro com Jesus, mas ele gosta de ser do jeito que ele é. Você já viu aquela história? Não, eu tenho sangue de italiano. Aí o sujeito estufa o peito assim e gosta. Não, aqui em casa, pastor, todo mundo é bravo. Ah, é, meu filho? E aí, querido, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a grande virtude cardeal do cristão precisa ser a mansidão. O interessante é que Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo, né? A palavra jugo é uma palavra maravilhosa, porque no latim ela é a palavra jugum. Sabe o que significa isso? Canga. Você sabe o que Jesus está querendo dizer? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que Jesus está ensinando para nós? Talvez você que já esteve na roça e já viu que é um carro de boi,
e já viu o que é um arado, colocando uma canga sobre um boi, para puxar um arado ou uma grade, você vai entender bem. Sempre quando a gente põe um arado para ser puxado, nós colocamos 2 animais. O arado nunca é uma canga de um animal só, são sempre 2 animais. Pastor, como é que a gente ensina um boi a puxar um arado? Simples. Você pega um boi bravo, aqueles bois assim, ferozes, que não estão acostumados com a canga, e põe do lado de um boi manso. E aí sabe o que acontece com o boi bravo? O boi bravo, quando você põe ele na canga, ele começa a estribuchar. Tem muito crente assim. Põe ele na canga, o sujeito, não, isso aqui não é o meu lugar, eu não gosto disso. Mas aí o boi do lado dele é o quê? Manso. E aí de repente aquele boi manso vai andando, vai tuando, vai andando, vai arando, vai tuando, vai gradeando. E aquele boi bravo, irmãos, ele começa a olhar o manso e o milagre acontece. O boi que era bravo, colocado do lado de um boi manso, se torna o quê? Manso. Por isso que a Tereza é tão mansa. Porque eu já fui boi bravo. Mas graças a Deus, Jesus me colocou do lado dessa joia mansa. Querido, não tem desculpa para você. Eu e você éramos bois bravos, mas graças a Deus que nós tomamos a canga de Jesus. Jesus nos ensinou a ser manso. Como ovelhas de Jesus, nós somos dóceis. Nós somos mansos. Mas não apenas isso, o ensino de Jesus veio nos fazer mansos e humildes. Pastor, quem é o homem humilde? O homem humilde é aquele que olha o outro superior a si mesmo. O homem humilde é aquele que serve o pequenino. O homem humilde não é aquele que se torna grande. O homem humilde é aquele que faz dos outros grandes. O homem humilde é aquele que reconhece quem ele é. O homem humilde não é aquele que fica em pé e ora de si para si. O homem humilde é aquele que se ajoelha, bate no peito e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O homem humilde é aquele que se inclina diante da vontade de Deus. O homem humilde é aquele que cinge-se com a toalha, tira a vestimenta de cima e lava os pés dos pequeninos. O homem humilde é aquele que sabe que ele é servo de Cristo e ele é obediente ao seu Senhor. O homem humilde é aquele que se parece com Jesus, porque Jesus era manso e humilde de coração. Assim, irmãos, deve ser a igreja, um lugar de ensino, mas acima de tudo, não para de repente fazer de nós pessoas assim, intelectualizadas. A igreja presbiteriana é uma bênção. Ela tem nos seus seminários cursos maravilhosos. O pastor Luciano mesmo fez vários deles, né? Fiz o seminário de 4 anos, pastor Edward também, fiz mestrado, depois Deus me deu a graça de fazer um doutorado, mas como dizia o doutor Francisco Leonardo, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é para nós não, viu? Você ostentar alguma coisa. A nossa alcunha continua sendo servo de Jesus Cristo e servo da igreja. Talvez seja por isso que na ceia, Jesus chocou todos os seus discípulos e só um teve coragem de falar o que falou. Quando a Bíblia diz que ele tira a vestimenta de cima, cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro externalizou o pensamento de um judeu daquela época: tu nunca lavará os pés a mim. Mas é nunca que o senhor vai fazer isso. Por quê, pastor? Porque essa era a forma correta do judeu pensar. Um rabi, um mestre da lei, ele nunca ia fazer o trabalho do pior e do mais humilde escravo da casa. Isso não era para ele. Mas Jesus, irmãos, toma o lugar do servo mais humilde, e quando ele termina, ele se levanta, ele veste de novo a sua túnica, ele tira a sua sandália e faz uma pergunta para os seus: vocês compreenderam o que eu fiz?
ouviu-se o silêncio. E aí ele mesmo responde: eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos dei o exemplo. E se eu, sendo quem eu sou, vos lavei os pés, vocês também precisam lavar os pés uns dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, abaixa a sua bola, viu? Igreja não é lugar para arrogantes, igreja não é lugar para prepotentes, igreja não é lugar para orgulhosos, que batem no peito e acham que a sua justiça própria os justificou diante de Deus. Isaías diz que nós éramos trapos de imundícia. Em outras palavras, quando Jesus Cristo olhou para mim e para você, não viu ninguém bonzinho. Pelo contrário, como dizia Martinho Lutero: Senhor, eu sou o teu pecado, e o Senhor é o meu perdão. E aí eu pergunto: o que nós podemos oferecer para Jesus, a não ser a nossa miséria? E aí, irmãos, eles compreenderam que na igreja, uma igreja para ser viva e imitar o seu mestre, tem que ser uma igreja dócil, uma igreja mansa, uma igreja humilde, uma igreja que serve ao pequenino, uma igreja que tem os braços abertos, as mãos estendidas, e por excelência, meu pastor, esse é o ministério da diaconia. Aliás, se você abrir o Google, o nosso mestre dos mestres, né? Se você abrir o Google e clicar assim, diaconia, sabe qual a primeira imagem que vai aparecer lá? Jesus com a toalha lavando os pés dos discípulos. Por quê? Porque a diaconia é por excelência, Rodrigo, o ministério de serviço e servir a casa de Deus. Portanto, meu amado, essa é a segunda grande atribuição do ministério de Jesus: ensinar, mas não para a pessoa se tornar orgulhosa e arrogante, mas para a pessoa ser transformada à semelhança do caráter de Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Amém? E último lugar, o interessante é que no versículo 28, eu não sei se você já viu isso, no versículo 28 Jesus diz: vinde a mim. No versículo de número 29 ele diz: aprendei de mim. É uma coisa interessante, irmão, sabe por quê? Porque Jesus, ele não diz assim, quer ver? Vinde a uma religião. Não, ele não diz isso. Jesus não diz assim, quer ver? Vinde a uma ideologia. E hoje está muito na moda, né? Jesus não diz assim, quer ver? Vinde a uma denominação. Não, Jesus não fala isso não. Jesus diz assim: vinde a mim. Em outras palavras, Cristo nos chama para vir a Ele, a pessoa dEle, ao exemplo dEle, a vida dEle, a obra dEle, e tudo aquilo que Ele é e representa para nós. Agora preste atenção, Ele diz assim: aprendei de mim. Veja que Ele não diz assim, quer ver? Aprendei um sistema doutrinário. Não, Ele não diz isso. Aprendei os valores morais. Não, Ele não diz isso. Ele não diz assim, quer ver? Aprendei a lei. Não, Ele não diz isso. Você sabe o que Ele diz? Aprendei de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque assim como Jesus inspirou as pessoas por aquilo que Ele era, e as pessoas se miravam nele, para de repente tê-lo como fonte de inspiração, para frutificar em toda boa obra, a igreja também tem que imitar o seu mestre. Está aí a terceira atribuição do ministério de Jesus, que uma igreja precisa imitar, para ser chamada a igreja de Cristo. O primeiro é acolher com amor. A igreja tem que ser um lugar de acolhimento. A igreja tem que ser um lugar de portas abertas. A igreja é o reino de Deus que cresce e lança galhos e ainda tem espaço para os cansados e sobrecarregados achar o seu lugar. Amém? Igreja não é clube de final de semana, que você põe a roupa de ver Deus e vai lá
cultua o Senhor e o restante do dia você vive como se Jesus nem existisse. Não, sabe o que é a igreja, irmãos? Igreja é o hospital do Senhor, onde você vem entendendo que você é uma miséria, que você precisa de Jesus, e aqui é o lugar que tem a cura do Senhor, amém? A segunda atribuição, irmãos, é ensinar para transformar. O ensino de Jesus visa tornar você uma pessoa melhor, para você se parecer mais com quem? Com Jesus Cristo. Graças a Deus que aqui na IPVO todo mundo é manso e humilde de coração. Graças a Deus, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus tem essa bênção do Espírito Santo para domar o boi bravo. Graças a Deus, irmãos, que outrora nós éramos todos chucros e bravos, mas tomamos o jugo de Cristo que é suave e leve, e nós achamos descanso para as nossas almas, amém? Você quer ver se você é bravo ou é manso? O trânsito é bom para isso. Uma discussão também, se isso existe na sua casa, é bom para isso. É lá, quando alguma coisa fisga o seu aguilhão, é que você vai ver o trabalho que o Espírito Santo e Jesus está fazendo em você. Ah, pastor, meu pavio é curto. Você já ouviu isso? Ah, pastor, meu pavio é o seguinte: o sujeito encostou, acendeu. E de repente, irmãos, Deus vai te dando essas coisas para você compreender que nós precisamos aprender de Jesus a ser o quê? Manso e humilde de coração. E em último lugar, irmãos, uma igreja para se parecer com Jesus, ela precisa, em terceiro lugar, inspirar para transformar o lugar onde ela está. Jesus, irmãos, era uma fonte constante de inspiração para as pessoas. Jesus, irmãos, durante toda a vida dele nesse mundo, ele foi uma fonte inesgotável a jorrar para a vida eterna, de inspiração para aqueles que se miraram nele e absorveram dele essa inspiração gloriosa, para que eles mesmos agora pudessem frutificar para Deus. Interessante, irmãos, que as palavras de Jesus foram um pouco maculadas pelos gestos de Jesus. Embora Jesus falasse como ninguém falava, embora Jesus tivesse as palavras de vida eterna, não foram as palavras de Jesus que falaram mais alto, foram seus gestos. Você quer ver? Jesus tocou o leproso. Ninguém em sã consciência, naquele mundo do judaísmo, tocaria um leproso, mas Jesus tocou. Jesus se deixou tocar por uma mulher impura, que tinha um fluxo de sangue por 12 anos. Jesus intencionalmente se deixou tocar por essa mulher. Jesus acudiu uma prostituta, João capítulo 8, pega em flagrante adultério. Jesus enfrentou os seus algozes com uma serenidade e com uma dignidade inexplicável, enquanto ele suava gotas de sangue no jardim do Getsêmani. Quando chegam os soldados e a turba com as tochas acesas, ele está em pé, e ele é que pergunta: a quem procurais? Enfrentou, irmãos, a cruz com uma dignidade tão grande, que até naquela hora de maior dor e angústia, ele se preocupou com todos, até com a sua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Foram os gestos de Jesus, irmãos, que falaram mais altos do que as palavras. Jesus, irmãos, escolheu amar em tempos difíceis. Jesus escolheu amar pessoas difíceis. E foi isso, querido, mais do que as palavras de Jesus, que influenciaram e inspiraram as pessoas, principalmente o apóstolo Paulo. Talvez, irmãos, ninguém em toda a história da igreja tenha sido mais inspirado, tenha sido mais influenciado e tenha frutificado mais através do exemplo de Jesus do que o apóstolo Paulo. Paulo, irmãos, foi um homem que se deixou inspirar por Jesus, e a sua vida tornou o modelo da própria vida de Jesus Cristo. Paulo, irmãos, diz algumas coisas na Bíblia
que só de eu ler os versículos eu chego a tremer. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo chega diante de uma igreja importante e diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pastor, de onde que Paulo tirou tamanha autoridade? Na inspiração que ele teve em quem? Em Jesus Cristo. Mas Paulo, irmãos, ele vai além, e eu termino. Paulo vai além, quando ele escreve aos Filipenses, uma igreja que ele fundou, uma igreja que ele amava, uma igreja que participou do seu sustento na obra missionária. Lá no capítulo 4 de Filipenses, versículo 9, Paulo fala alguma coisa que eu acho que transcende aquilo que hoje, muitas vezes, a gente espera de nós mesmos. Lá no capítulo 4 de Filipenses, versículo 9, Paulo fala o seguinte: o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram e o que vocês viram em mim, isso vocês pratiquem, e o Deus da paz será com vocês. Pastor, aonde esse homem arrumou tamanha autoridade? Aonde esse homem conseguiu entender que ele seria o modelo para todos os crentes da sua época? Em Jesus Cristo. Deixou-se inspirar por Jesus e assim frutificou para a glória de Deus. Não é isso que Jesus espera de mim e de você, meu irmão? Tem gente que acha que quando os tempos difíceis ficam difíceis igual os nossos, quando essas ideologias estão invadindo as nossas escolas, as nossas igrejas e as nossas crianças, e pasmem, os nossos adultos também. Quando esses ensinos contrários da palavra de Deus, irmãos, como uma névoa, vem tomando espaço no seio das igrejas, no seio das famílias. Tem gente que acha isso muito perigoso, mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu penso assim um pouco o contrário. Eu acho que quando as coisas se tornam ruins e difíceis, é aí que a igreja tem a maior oportunidade de brilhar mais alto. Enquanto todos dizem sim, a igreja diz não. Enquanto todos, irmãos, seguem o curso desse mundo, como dizia Chesterton, quando todos seguem o curso desse mundo, ele já dizia que só segue o curso da água quem é morto. Quem é vivo, nada ao contrário. De repente, irmãos, em vez de seguir o curso desse mundo, a igreja, no meio desse caos que é o nosso Brasil, quando a gente vê o nosso Brasil e o mundo, irmãos, nesse estado de perturbação, a minha pergunta é o seguinte: esse mundo vai olhar para quem? Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: o que vocês receberam de mim? O que vocês aprenderam de mim? O que vocês viram em mim? Isso pratiquem, e o Deus da paz será com vocês. Ah, irmãos, é essa igreja que eu quero. É essa igreja que eu luto. É essa igreja que eu anseio do meu coração. Lugar de acolhimento, um lugar que sempre tem espaço para você, querido, que entrou aqui nessa noite adoentado, machucado, sobrecarregado e cansado. Espaço de cura para o seu coração, amém? É essa igreja, irmãos, que eu oro e quero. Uma igreja que ensina, mas não ensina para tornar crentes soberbos, discutindo teologia. Não, irmãos, ensina para a gente ficar igual Jesus. Manso, humilde. Às vezes eu estou sentado tomando café na minha casa, com a minha doce Teresa. E a Teresa, irmãos, é o termômetro da minha vida. Que eu sou o vulcão, a Teresa é o remanso. A Teresa chega perto de mim e fala: Lu, deixa eu dizer uma coisa, você falou um negócio lá que não foi legal.
Aí ela vai me ajudando, irmão, porque é o teu negócio. Aquele lá, Tiago, capítulo 3, fala que aquele que só fala coisa boa é douto. Mas nós, irmãos, somos pecadores. E aí, Josete, eu estou aprendendo muito com a minha mulher, sabe por quê? Porque lá nos idos de alguns anos atrás, ela falava as coisas comigo e eu ficava o boi bravo. Mas, irmãos, Deus é tão bom, sabe por quê? Que quando a gente se aproxima de Jesus e aprende dele, olha para ele, vê a reação dele, a gente aprende a ser humilde. A Tereza às vezes fala comigo agora, filho, deixa eu te dizer, você... Eu não sei como é que é a sua casa, querido. Eu não sei se a sua casa é um espaço de cura, um espaço de doença. Eu não sei se na sua casa é um lugar de mansidão, ou se na sua casa é um lugar de gritaria e contenda. Mas hoje, você pode deixar esse fardo aos pés de Jesus, amém? Igreja, irmãos, tem que ser um lugar que ensina a palavra genuína de Deus. Mas sabe para quê, pastor? Para ver crentes transformados e ser parecidos mais com Jesus. Eu sonho, irmãos, e graças a Deus, que eu quero que Deus me mostre, e eu participe desse projeto maravilhoso da construção dessa comunidade, uma comunidade que é fonte de inspiração para a cidade, fonte de inspiração para Maringá, fonte de inspiração para essas pessoas que estão perdidas, que não têm referencial nenhum, e que de repente vê em nós uma inspiração. Para quê, pastor? Para a gente frutificar para a glória de Deus. Você sabe o que Jesus diz lá em João 15, versículo 15, do capítulo 15, quando ele fala da videira? Ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim... Pastor, o que é nada? Coisa nenhuma. Sem mim, você não pode coisa nenhuma. E aí sabe o que Jesus diz lá no capítulo 15, no versículo 15 e 16? Não fostes vós quem escolhestes a mim. Não foi você, querido, que foi lá num apelo e recebeu Jesus. Foi Jesus que te escolheu antes. Você só respondeu a um chamado dele no seu coração, porque senão você ficaria igual eu era, vale de ossos secos. Foi porque ele te escolheu, que você de repente um dia levantou a mão, e quem sabe nessa noite você pode vir aqui à frente recebendo esse Jesus na sua vida. Não fostes vós quem escolhestes a mim, pelo contrário, fui eu quem vos escolhi a vós outros. Mas eu escolhi vocês com a finalidade. Qual é? Para que vades. Eu gosto desse vades, sabe por quê, irmãos? Porque tudo que para, enferruja. Você já deixou um carro seu parado na garagem assim 2 meses? Tenta ligar o carro. O jeito não liga. Eu gosto desse vades, sabe por quê? Porque Jesus disse assim, olha, eu vos escolhi para que vades. Sabe o que significa isso? A igreja, irmãos, avança. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que significa isso? Eu não fico entrincheirado na minha casa com medo da Dilma, com medo, sei lá, do Alckmin, dessa cambada. Meus irmãos, é a igreja que avança, amém? É a igreja que rompe a luz do evangelho na nação. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Fonte de inspiração, irmãos, para frutificar para a glória de Deus. Portanto, meu amado, esse é o ministério de Jesus, e esse deve ser o ministério da sua igreja: acolher com amor, ensinar para transformar e inspirar para que cada crente frutifique para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado, e que isso faça parte da sua vida como cristão, e que isso faça parte dessa igreja, para que ela possa brilhar, não apenas aqui em Maringá, mas ela possa brilhar onde Deus a enviar, através dos seus missionários, das suas parcerias. Mas saiba de uma coisa: através de você.
É você que Deus quer usar. É você que precisa ser uma fonte de acolhimento para as pessoas. É você que precisa ensiná-las o caminho que elas devem seguir. É você que deve ser uma fonte de inspiração, pelo menos para a sua família e para os seus filhos, pelo menos para os seus amigos, pelo menos para aqueles que convivem perto de você, para que, como o apóstolo Paulo, eles possam viver uma vida para a glória de Deus. Amém.